Caso surpreendente. Quando essa garota passa pelo Argen, ele pede com licença e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela diz pra ele que o nome dela é Alyssa, ele pergunta se ela pode informar como ele faz para ir para o shopping. Ela diz que não, pede desculpas e fala pra ele que ela não é da área. Ele se aproxima, fala que o nome dele é Argen e diz que é um prazer conhecê-la. Ela diz que gostou do carro dele. Ele agradece e fala que esse é o Porsche 911 que ele acabou de comprar. Ela fala que gostou da cor do carro dele. Ele fala que ele também gosta muito dessa cor e pede pra ela chegar mais perto. Ele fala que ele estava ali porque ele ia tirar umas fotos para o Instagram dele e pergunta se ela pode ajudá-lo. E ela responde dizendo que tudo bem. E depois que ela tira as fotos dele, ele pede o número dela. E depois disso, ele fala para ela que ele está com sede e pergunta se ela quer ir buscar com ele alguma coisa para eles beberem. E por final, ela acaba aceitando ir com ele. Mas antes, ele pergunta se ela também quer tirar uma foto com o carro dele. E ela diz que sim. Só que enquanto eles vão buscar alguma coisa para beber, alguém leva o carro. E nesse momento, quando eles voltam, ela pergunta se aquele é o carro dele. Então ela pergunta por que pegaram o carro dele. Ele fala que vai precisar ser honesto, e fala que aquele não é o carro dele. Só então diz para ela que aquele carro é o carro do chefe dele. Então ele conta pra ela que ele pegou o carro emprestado para comprar comida mexicana e de repente teve a ideia de tirar foto com o carro e que pensou que dessa forma ele conseguiria sair com ela. Ela diz pra ele que ele não precisa disso para chamar uma mulher para sair e fala que até agora ela não entendeu por que ele fez isso. Ele fala que também não sabe, mas que é um carro legal e que ele achou que isso daria certo. Ela fala que é um carro legal, mas que ele não deveria ter dito que o carro era dele. Ele fala que ele sabe que provavelmente ela vai rejeitá-lo, mas que não custa perguntar se ela ainda quer sair com ele. Ela fala que com certeza, mas que ela espera que ele seja honesto com ela, porque não tem nenhuma necessidade de mentir. Ele agradece a segunda chance e pergunta se ela quer ir no shopping com ele. E brincando, ela pergunta se ele vai comprar uma bolsa para ela. E depois que ela diz para ele que era só uma brincadeira, ele fala que ela é incrível e pergunta se ele pode dizer uma coisa para ela. Ela diz que sim e pergunta se ele está mentindo sobre mais alguma coisa para ela. Ele fala que só sobre uma coisa bem pequena e fala que eles estão gravando uma pegadinha de interesseira. E mesmo depois de tudo isso, ele ainda acaba conseguindo levá-la para sair. O Kilo pede com licença e pergunta o nome dela. Ela fala o nome dela pra ele e diz que é um prazer conhecê-lo. E depois que ele pergunta o que ela está fazendo por ali, ela fala que só está caminhando. Ele fala que quando ele estava vindo lá de baixo, ele acha que viu ela olhando na direção dele. Ela diz que sim e pergunta por quê. Ele fala que, na verdade, ele a achou muito bonita e que ele estava querendo buscar um hambúrguer, mas que ele não queria ir sozinho. E em seguida convida para ir com ele e diz que apesar de que ela não parece gostar de hambúrguer e sim de uma coisa mais saudável. Então ela fala para ele que ela come peixe e frango. Ele fala que não come peixe, mas que ele gosta de frango. E em seguida diz para ela que ele não conhece ninguém porque ele não é da cidade e que talvez ela possa ajudá-lo com isso. Mas ela diz pra ele que agora tá na hora dela ir embora porque ela não conhece ele. Ele fala que ele entende que ela não conhece ele, mas que talvez ela possa ficar para que ele possa conhecê-la melhor. Mas como fica claro que ela não está interessada, então ele se despede dela. Ela pergunta se esse carro é dele. E como ele diz que sim, ela fala que é um carro legal. Então ela pergunta se ele pode dar uma carona para ela.
Ele fala que é claro, mas que ele gostaria de conversar com ela primeiro. E enquanto ele fala novamente o quanto ela é bonita, ela fala que quer dar os parabéns para ele pelo carro que ele tem. Ela diz para ele que o carro dele está quase encostado no chão. E já ele diz para ela que ela deveria saber como é dirigir um carro desse. Então ela pergunta se ela pode dirigir. Ele fala que para isso ele precisa conhecê-la primeiro, e fala que vai ser melhor eles conversarem dentro do carro. Ela fala que com certeza ela quer dirigir esse carro, e já ele pede para ela deixar ele conhecê-la melhor. Ele fala que está ficando muito quente, mas que dentro do carro vai ser mais confortável. E dentro do carro ele pergunta o que ela gostou nele. E ela responde dizendo que gostou dele porque ele é um cara persistente. Ele fala que então é porque ele continuou tentando falar com ela e pergunta se não é por causa do carro dele. E depois que ela fala que não é por causa do carro dele. Ele fala que nesse caso ela não é interesseira. E diz pra ela que ele sente que ele é sempre vítima de interesseiras que se aproximam dele, e que se tem uma coisa que ele não quer pra vida dele é uma mulher interesseira. Ela fala que realmente ser interesseira não é legal e que as interesseiras sempre ficam querendo mais. Ele fala que pensou que ela fosse uma interesseira porque ela voltou depois de ter visto o carro. E em seguida diz pra ela que ele vai precisar ir embora porque ele tem agora uma reunião de negócios. Ele fala que foi um prazer conhecê-la e dá um tchau pra ela. O Nate dá um oi pra essa garota e pergunta se ela é dali mesmo da cidade. E depois que ela diz que sim, ele se apresenta pra ela. Ele fala que ela tá muito bonita, mas ela não faz uma cara muito boa. Então ele pergunta se ela tem namorado. E como ela diz que sim, ele pergunta por que o namorado dela deixou ela ali sozinha. E ela responde dizendo que essa decisão foi ela que escolheu. Ele fala que está percebendo que ela é uma mulher independente e em seguida pede o número dela. E depois que ela diz que não, ele pergunta por que não. E ela responde dizendo que com certeza o namorado dela não vai gostar disso. O Nate fala para ela que o namorado dela deve ser um cara inseguro. Ela fala que não e que não entendeu ainda porque ele quer o número dela. Ele fala que só está tentando conhecer o lugar e fazer novos amigos. E ainda tenta pedir o número dela novamente, mas como não dá muito certo, ele acaba resolvendo ir embora. Mas nesse momento ela volta e pergunta de quem é o carro. Ele fala que ela viu ele dentro do carro e pede para ela chegar mais perto dele. Ela vai se aproximando e fala que o carro dele é muito bonito. Ele fala que gosta muito desse carro e que o carro está sujo porque ele está andando por aí para conhecer o lugar. E depois que ela diz para ele que gostou muito da cor do carro dele, ele fala que escolheu um carro todo preto com o interior vermelho. E nesse momento ele pergunta há quanto tempo ela está namorando e ela fala que já tem muito tempo. E em seguida o Nate pergunta se ele trata ela bem e ela diz que sim. O Nate fala que isso é muito bom num relacionamento e mais uma vez pede o número dela. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela fala que estava indo para a casa dela. E nesse momento ele pergunta se ela está com fome. E ela diz que um pouco. Então o Nate a convida para almoçar com ele. E como ela aceita, ele pergunta se ela não vai ter um problema com o namorado dela. Mas ela responde dizendo que agora o namorado dela está trabalhando. O Nate pede para ela dar uma volta e fala que ela é muito linda. E depois de tudo isso, ela acaba resolvendo entrar no carro. E nesse momento, já dentro do carro, o Nate fala pra ela que ele acha que não passou uma boa primeira impressão pra ela. Mas que já a segunda, depois que ela viu o carro dele, fez toda a diferença.
e que ele precisa ser sincero e que ele acha que ela é uma interesseira. E fala também que ele sente que não deveria perder o tempo dele com ela e pergunta se ela entende. E depois que ela fala que entende, ele fala que vai ser melhor se ela sair do carro dele. Ela fala que está tudo bem e que de qualquer maneira ela está perto da casa dela. Ele fala que ele também está perto da casa dele, mas que ele prefere ir sozinho e deseja para ela uma boa caminhada.